Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando com o nosso treinamento. Então a gente pegou uma maratona aí para a gente fazer o nosso treinamento. A gente vai falar um pouquinho sobre o procedimento sumário. Então estudamos o procedimento ordinário. Agora vamos falar pouquinho coisa mesmo, porque não muda muita coisa a questão da citação. Vai mudar a quantidade de testemunhas, né? Alguns detalhes a gente vai pegar aqui agora, falar sobre o procedimento sumário e o do. Já falamos sobre o desaforamento, falamos sobre a parte do júri. Vamos ver aqui que é Rapidex essa aula agora, tá? Olha lá, ó. Do processo sumário, na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no máximo de 30 dias. Por quê? Isso aqui é importante, porque a gente tem que lembrar que a audiência no procedimento ordinário é no máximo de 60 dias. Então, o que muda em relação ao procedimento sumário? A audiência que é em 30 dias. A quantidade de testemunhas no procedimento ordinário é 8. Lembra da colinha lá? É 8. E no procedimento ordinário, 5. E no sumaríssimo, 3. Então, olha lá. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 30 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, se possível inquirição de testemunhas arroladas pela acusação e defesa nessa ordem, ressalvado o artigo 222, bem como os esclarecimentos peritos, as acariações e os reconhecimentos de pessoas e coisa, interrogando-se em seguida o acusado. Então é a mesma coisa, mesma ordem, ofendido, testemunha, perito, acusado. Ó, na instrução poderão ser inquiridas até 5 testemunhas, enquanto lá no ordinário é 8, aqui é 5, arrolados pela acusação e defesa, e 5 pela defesa. Aplica-se o procedimento sumário disposto no parágrafo 400, aí segue. As alegações finais serão orais, concedendo-se a palavra respectivamente à acusação e à defesa 20 mais 10. Então até aí tudo bem. Tanto no ordinário quanto sumário, as alegações finais são orais, com um pequeno detalhe, gente, em relação ao procedimento ordinário que cai na prova, que pode ser feito nas alegações finais por escrito, por memoriais, eu acho, no prazo de 5 dias aí no procedimento ordinário. Por que isso aqui cai em prova? Porque são detalhezinhos diferentes de um e de outro. Depois eu falo só, trago os resumos para falar só essas diferenças, tá? Que a gente precisa decorar. Havendo mais de acusado, o tempo será individual, isso aqui é igual. O assistente do Ministério Público, após manifestação desse, serão concedidas 10 minutos, prorrogando-se por igual período, tempo da acusação e defesa. Então, aqui, igual. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível, a prova relevante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem se deva comparecer. Vamos lá. A testemunha que comparecer será inquirida, independente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso, a ordem estabelecida no artigo 531. Vamos lá. Nas infrações de menor potencial ofensivo, quando o juizado especial criminal encaminhar ao juízo comum as peças existentes para adoção de outro procedimento, observar-se-á o quê? O procedimento sumário. Então, não localizado o acusado aí nas infrações do procedimento sumaríssimo de menor potencial ofensivo, não tem essa de citar por edital. Envia o processo aí para o juizado criminal comum para observar o quê? O procedimento sumário. Isso aqui também cai em prova, tá, gente? Ok? Ó. E aí a outra coisinha também que eu quero trabalhar com vocês agora nesse finalzinho é da restauração dos autos, ó. Os autos eles vão ser os autos originais do processo penal extraviados ou destruídos em primeira ou segunda instância serão restaurados. Então, tanto em primeira como segunda instância serão restaurados. Se tiver cópia autêntica ou certidão do processo, será uma ou outra considerada como original. A cópia autêntica, a certidão será considerada como original. Na falta de cópia autêntica ou certidão do processo, o juiz mandará de ofício ou a requerimento de qualquer das partes que o escrivão certifique o estado do processo segundo a sua lembrança e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. Também vai determinar que
sejam requisitadas cópia do que constar a respeito do Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas, penitenciárias ou cadeias. Vamos lá. Também pode determinar que as partes sejam citadas pessoalmente ou, no caso, forem encontradas, se não for encontrada, por edital no prazo de 10 dias. Interessante lembrar que aqui a gente está falando da restauração dos autos, tá? E aí os autos vão ser restaurados em primeira instância, independente se for extraviado em segunda. Importante decorar também. No dia designado, as partes serão ouvidas, mencionando-se em termos circunstanciados os pontos em que estiverem acordes e a exibição conferência das certidões e mais reproduções do processo apresentadas e conferidas. O juiz determinará as diligências necessárias para a restauração, observando-se o seguinte: caso ainda não tenha sido proferida a sentença, reinqurir-se-ão as testemunhas, podendo ser substituída aquelas que tiverem falecido ou encontrarem lugar não sabido. Pode também, exames periciais, quando possível, serão repetidos e de preferência pelos mesmos peritos. Vamos lá. A prova documental será reproduzida por meio de cópia autêntica ou, quando impossível, por meio de testemunha. Poderão ser também inquiridas sobre os atos processos que deverão ser restaurados às autoridades, serventurários, peritos e mais pessoas que nela tenham funcionado. O Ministério Público e as partes poderão oferecer testemunhas e produzir documentos para provar o teor do processo extraviado ou destruído. Realizadas diligências que, salvo motivo de força maior, deverão concluir-se em 20 dias, serão os autos conclusos para o julgamento. No curso do processo, depois de subirem os autos conclusos para a sentença, o juiz poderá, dentro de 5 dias, requisitar as autoridades ou de repartições todos os esclarecimentos da restauração. Os selos e taxas judiciárias pagos dos autos originais não serão cobrados novamente. Vou puxar aqui minha imagem aqui, ó, para a gente conseguir ver. Isso aqui é bom fazer um resuminho bem legal, porque cai em prova, tá? Então, os selos não serão cobrados novamente, os causadores responderão pelas custas em dobro. Julgada a restauração dos autos respectivos, valerão como os originais. E aí, se os originais aparecerem, de repente, se aparecerem os autos originais, neste continuará o processo apenso a eles, os autos da restauração. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito. Então, isso aqui também caiu na prova. Você vê como que aqui os detalhezinhos caíram nessa última prova. Ó. Até a decisão que julgue restaurados os autos, a sentença condenatória em execução continuará a produzir efeito desde que conste a respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária, onde o réu estiver cumprindo a pena, ou de registro que torne a sua existência inequívoca. Então, até que julgue restaurada a sentença condenatória em execução já passou pelo processo de condenação e agora já está em execução. Continuará a produzir efeito desde que conste a respectiva guia arquivada na cadeia ou na penitenciária. Então é importante isso aqui. Ok? Depois tem mais um resuminho, um mapa mental só sobre isso. Então a gente vai por partes. Depois, quando a gente não quiser ver a parte da lei toda, vai ter só o mapa mental e eu vou estar falar do mapa mental. E aí aquele mapa mental eu espero que ajude a gente a responder as questões. Ok? Gente, obrigado por tudo. Daqui a pouco tem mais. Agradeço a Deus, agradeço a vocês que estão me ouvindo. Até a próxima.